Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais um vídeo do STJ, mas antes eu preciso agradecer a todos aqueles que assistiram o vídeo de ontem, curtiram, deram o seu like e deixaram o seu comentário. A todos os que entenderam a essência do vídeo de ontem e a todos que me apoiam na ideia de democratizar o ensino jurídico, preparatório para concurso é verdade, para concurso de procurador também é verdade, mas muita gente vem aqui atrás apenas de atualização sobre temas de direito público, o que muito me orgulha. Então, quando você deixa seu like, quando você deixa seu comentário, você me ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas, democratizando, portanto, o ensino jurídico no país. Você se torna comigo também um professor, porque sem sua ajuda, algumas pessoas não terão acesso a esse conteúdo. Então, seja muito bem-vindo a esse canal e muito obrigado mais uma vez por entender a mensagem de ontem e me apoiar nessa trajetória. Vamos analisar uma decisão importantíssima do STJ, uma decisão no RESP 1.677.414, mas é uma decisão da primeira turma que trata de concessão de serviço público. Muita gente torce o nariz quando a gente fala em direito administrativo, concessão de serviço público, mais que isso, é uma decisão sobre a cobrança ou não pela utilização de faixa de domínio de rodovias. Quando eu falo faixa de domínio de rodovia, muita gente já desiste de entender o tema a partir daí. Eu preciso dizer que o tema não é difícil, mas que aqui nós vamos analisar a um só tempo uma decisão do Supremo, uma decisão do STJ e um parecer da Advocacia Geral da União. Sim, existe um parecer da Advocacia Geral da União importantíssimo que você precisa saber, especialmente se você tiver interesse nos próximos concursos de Procuradoria da Advocacia Geral da União. Para advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional, já temos inclusive ateste orçamentário para 100 cargos para cada uma dessas carreiras. Se você se liga nesses concursos, preste atenção, porque se isso cair na sua prova, você vai ter que citar o parecer da Advocacia Geral da União e o seu entendimento. Então, por isso que digo, o tema é importante para a advocacia pública, mas ele é muito mais importante para a advocacia pública federal. Bom, vamos revisar alguns pontos antes de adentrarmos na solução daquilo que decidiu o STJ. O que é faixa de domínio de rodovia? De uma forma coloquial, para te lembrar isso, faixa de domínio de rodovia é a rodovia em si, a pista de rolagem e as suas margens. De uma forma técnica, doutrinária, define-se faixa de domínio a base física sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, com limites definidos conforme projeto executivo da rodovia, decretos de utilidade pública ou em projetos de desapropriação. Essa é a forma técnica, doutrinária e bonita de se dizer que faixa de domínio de rodovia é a rodovia e as suas margens. A pergunta que o STJ praticamente respondeu ou reiterou a resposta na sua jurisprudência, porque o caso não é inédito na jurisprudência do STJ, foi a seguinte: o poder público pode cobrar taxa pela utilização de faixa de domínio? Essa é a pergunta. E eu vou dividir aqui os casos para que a gente entenda. Porque, como disse, a gente vai ter que analisar uma decisão do STJ, uma decisão do Supremo e um parecer da Advocacia Geral da União. O primeiro caso é esse aqui, ó. Preste atenção e se concentra nele. Primeiro caso. O Estado pode cobrar de concessionária de serviço público taxa pela utilização de faixa de domínio? Qual é o exemplo disso? Muitas vezes, concessionárias de serviços públicos essenciais, como concessionária de energia elétrica, gás, água e telefonia, precisam ocupar faixa de domínio de rodovia para a execução do seu serviço público. Precisam ocupar margens de rodovias para a execução dos seus serviços públicos. Quando elas fazem isso, o Estado pode cobrar taxa da concessionária que presta serviço público? Bom, não faz o menor sentido essa cobrança por uma razão muito simples. Se o Estado cobra taxa a uma concessionária que presta serviço público essencial porque ela ocupa faixa de domínio, essa taxa cobrada, óbvio que a concessionária vai querer jogar na tarifa que ela cobra dos consumidores do serviço público essencial que ela presta. E aí, no final das contas, o consumidor do serviço vai pagar tarifa concessionária e dentro dessa tarifa estará embutido ou diluído exatamente o valor que ela paga a título de taxa pela ocupação da faixa de domínio. Não faz o menor sentido essa cobrança, já que a concessionária está ali para prestar um serviço público essencial. Então, doutrina e jurisprudência entendem que o Estado não pode cobrar dessas concessionárias taxa pela utilização de faixa de domínio. O primeiro caso é Estado cobrando de concessionária. Muitos doutrinadores, quando vão explicar isso,
eles usam como exemplo aquilo que o Supremo decidiu no tema 261. Mas aqui eu preciso fazer um parêntese para que você entenda isso aqui. O tema 261 do Supremo diz assim, ó, é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Bom, o Supremo disse que o município não pode cobrar taxa de concessionária de serviço de energia elétrica, de serviço essencial, pela utilização de espaços públicos dos municípios. Mas o Supremo disse isso porque o município, quando institui taxa, ele invade competência da União para legislar sobre o tema. Embora o Supremo tenha dado uma resposta que parece coerente com o que a gente está estudando, o fundamento não foi coerente com o que a gente está estudando. Por quê? Esse fundamento de invadir competência da União para legislar sobre o tema, o que aconteceu no tema 261, não acontece, por exemplo, quando quem está cobrando a taxa é a própria União. Então, quando se utiliza o tema 261 para justificar essa conclusão, essa utilização não é muito lógica também. Porque o fundamento do tema 261 foi diferente daquilo que nós precisamos para entender o que estamos lidando agora. Imagine uma rodovia federal, a União cobrando, por exemplo, taxa de utilização da faixa de domínio. Eu não vou utilizar o tema 261 para dizer que ela não pode cobrar de concessionária de serviço público a taxa pela ocupação de faixa de domínio, porque o tema 261 tem um fundamento diferente daquilo que eu preciso. Porque no caso lá, era município que não pode invadir competência legislativa da União. Aqui é a própria União cobrando. Espero que você tenha entendido. Muita gente utiliza o tema do Supremo, mas ele não cabe como justificativa. Muito bem. Qual é o caso 2? É um caso diferente. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso é o Estado cobrando da concessionária a taxa pela utilização da faixa de domínio. O segundo caso é a concessionária que administra a rodovia, nesse caso, cobrando da concessionária de energia elétrica, por exemplo, a taxa pela utilização da faixa de domínio. É uma situação diferente. Na verdade, a concessionária que administra a rodovia, na jurisprudência do STJ, ela pode cobrar a taxa pela utilização da faixa de domínio e a justificativa está no artigo 11 da Lei de Concessão. O artigo 11 da Lei de Concessão, que é a Lei 8.987/95, diz assim, ó, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever em favor da concessionária no edital de licitação, e se está no edital de licitação vai estar no contrato, que a ele é subsequente, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. O artigo 11 diz assim, ó, no contrato de concessão, mas eu já tenho que deixar previsto no edital de licitação, mas no contrato de concessão é possível haver outras fontes de receita para a concessionária que vão favorecer a modicidade das tarifas. Bom, eu também não vejo muita lógica na possibilidade da cobrança da concessionária da rodovia para a concessionária de energia elétrica a taxa de ocupação da faixa de domínio, porque o mesmo problema que eu apresentei lá em cima vai acontecer aqui. Se o objetivo é permitir que exista uma receita alternativa para a concessionária para que a tarifa seja módica, não vai acontecer. O efeito vai ser o contrário. Por quê? Porque a concessionária da rodovia vai cobrar taxa da concessionária de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica vai cobrar a tarifa do consumidor, a tarifa do consumidor vai acabar pagando de forma embutida a taxa da concessionária de energia elétrica, que é paga à concessionária da rodovia. Pode até haver modicidade da tarifa da rodovia, mas ela vai estar sendo paga pela população na tarifa que é paga da energia elétrica. Então não há muita lógica na aplicação do artigo 11, mas o STJ aplica. E eu digo, não vejo muita lógica na possibilidade de cobrança de taxa de concessionária. Para a concessionária eu explico. Primeiro, ó, as faixas de domínio constituem bens de uso comum do povo e o seu uso não comporta cobrança quando para a prestação de serviço de utilidade pública. Primeiro argumento. Segundo, não é devida a cobrança quando o uso é destinado a serviço público essencial, pois não seria razoável favorecer a modicidade da tarifa aos usuários de rodovia em prejuízo das tarifas essenciais, como água, energia elétrica, gás, dentre outros, como eu falei ali em cima. Quem está pagando energia vai estar pagando pela rodovia. Quem está pagando, nesse caso, energia elétrica, gás, água, vai estar pagando por quem utiliza a rodovia. Porque a taxa da concessionária de rodovia vai acabar sendo embutida na tarifa
da concessionária de energia elétrica, de água e de gás, como eu falei lá em cima. A concessionária de energia elétrica, como eu disse, vai repassar o que paga a título de taxa na forma de tarifa ao consumidor. Ou seja, parte do que se paga a título de energia elétrica será destinado à concessionária da rodovia. Espero que você tenha entendido. Aqui existe um emaranhado de informações que precisam ser concatenadas. E nós temos dois problemas específicos. O primeiro problema é o seguinte, preste atenção. Primeiro problema, veja a questão das concessionárias de energia elétrica. O decreto 84.398 de 80 estipula gratuidade às empresas de energia elétrica para as instalações inerentes à sua atividade, entendimento que inclusive conta com o respaldo do parecer da Advocacia Geral da União, o parecer 17 de 2011. Então, o decreto 84.398 de 80 diz que as concessionárias de energia elétrica elas não devem pagar nada para instalar aquilo que elas precisam instalar para desenvolver a atividade pública, o serviço público. A Advocacia Geral da União entendeu que, neste decreto 84.398, está a impossibilidade de cobrança de taxa da concessionária da rodovia para a concessionária da energia elétrica pela utilização da faixa de domínio. Preste bastante atenção, porque se isso cair na AGU, você precisa apresentar esse argumento. No que diz respeito às concessionárias de telefonia, existe o artigo 12 da Lei 13.116 de 2015, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, e essa lei prevê também a gratuidade. Então existe gratuidade para as concessionárias de energia elétrica no decreto 84.398 de 80 e existe gratuidade para as concessionárias de telefonia na Lei 13.116, artigo 12. Preste atenção. O STJ, ignorando esses problemas específicos, disse de forma genérica o seguinte: as concessionárias de serviço público podem efetuar, pela utilização de faixa de domínio de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, não especificou nenhuma exceção, desde que haja previsão no edital e no contrato de concessão. No edital de licitação e no contrato de concessão. Essa é a decisão do Info 722. O STJ não fez nenhuma ressalva e, o que é pior, esse caso, recurso especial 1.677.414, foi um caso em que se discutiu a cobrança de taxa da concessionária da rodovia para uma concessionária de energia elétrica. Então, o STJ não abraçou o que está no decreto 84.398. Presta atenção, porque aqui nós temos o parecer da AGU dizendo que não se cobra essa taxa, mas o STJ tem decisão que ignora praticamente e completamente essa informação, não só o parecer da AGU, como o decreto 84.398 de 1980. Então, essa decisão é importante. Se isso cai na segunda prova, você precisa explicar o problema. Você precisa explicar a decisão do STJ, você precisa explicar o que entende o Supremo no tema 261 aqui em cima, mas o que entende o Supremo não serve de justificativa para explicar por que o Estado não pode cobrar a taxa, o fundamento é outro, e você precisa explicar que a AGU tem um parecer, mas a decisão do STJ é em sentido contrário. O fundamento do STJ foi justamente o artigo 11 da Lei de Concessões, aquele artigo 11 que fala da modicidade das tarifas, que é o efeito da cobrança da taxa. Mas o efeito da cobrança da taxa pode ser até a modicidade da tarifa da rodovia, da utilização da rodovia, mas isso vai ser pago pela tarifa dos outros serviços públicos que estão ocupando a faixa de domínio, que vai ser repassado, obviamente, ao consumidor. Então, o fundamento foi o artigo 11 da Lei de Concessões e, como eu disse, o STJ não ressalvou o caso do decreto 84.398 para as concessionárias de energia elétrica, porque o caso tratava de uma concessionária de energia elétrica, mas nós temos duas gratuidades, que são dois problemas específicos, que é a gratuidade para as empresas de energia elétrica do decreto mencionado e a gratuidade das concessionárias de telefonia. No caso do decreto, existe esse parecer da Advocacia Geral da União, que se cair na sua prova da AGU, você vai ter que saber. É isso. Decisão do STJ muito interessante, mas bem na contramão do que entende a Advocacia Geral da União e do que estabelece um decreto. Inclusive, no parecer da AGU, o que efetivamente a AGU disse foi o seguinte, os contratos de concessão, a AGU disse nesse parecer o seguinte, os contratos de concessão e os editais de licitação não podem superar aquilo que está previsto em decreto federal. Ou seja, o decreto federal, quando ele estabelece essa gratuidade, ele impossibilita
com que os editais de licitação e os contratos de concessão prevejam justamente a cobrança da taxa pela concessionária da rodovia para a concessionária de serviço público essencial que ocupa a faixa de domínio. Decisão importante, espero que você não tenha desistido de entender, porque se isso cair na sua prova, vai fazer muita diferença se você souber responder. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu volto com comentários para explicar. Muito obrigado, deixe seu like e seu comentário para que a gente possa levar esse vídeo adiante, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.